Hoje nós vamos começar fazendo algo diferente, talvez algo que você, por toda a sua vida, você quis fazer dentro de uma igreja. Eu quero propor algo. E quando eu disser 3, 1, 2, 3, todos nós juntos, ao mesmo tempo, mostremos as nossas línguas. Isso mesmo, isso que você ouviu. Então eu vou contar até 3, cada um vai mostrar a sua língua. E talvez você tenha vergonha da sua língua, talvez você diga que a sua língua seja feia, mas eu garanto que não é pior que a minha, tá? Eu nasci com um problema na língua, para quem não sabe, eu nasci com a língua presa, e ela nunca se prendeu até hoje. E eu gosto de imaginar que as pessoas não saibam disso, não percebam isso, mas às vezes, a primeira vez que vem falar comigo, tem a língua presa, né? Que coisa, não? E teve algo que minha filha herdou de mim, também foi a língua presa, então. Só que dela a gente já fez a cirurgia, então a língua dela é melhor que a minha. Mas a minha é pior de todas, então não precisa ter vergonha. Eu quero propor então que no 3, nós todos juntos, para ficar menos vergonhoso para cada um, então mostremos a nossa língua, sem maldade no coração, é claro. Sem pensar assim, agora eu vou mostrar a língua do Thiago. Então, 1, 2, 3. Muito obrigado. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Tiago 3 nos fala sobre a nossa língua. Existe um provérbio muito antigo que diz 3 coisas que não voltam: a flecha atirada, a palavra dita e a oportunidade perdida. E eu quero não falar sobre oportunidades perdidas, mas sobre as palavras ditas, coisas que não voltam. Quando um índio prepara uma flecha, o tempo que eu passei na Amazônia, eu vi muito disso lá, quando os índios preparando as suas flechas, eles preparavam com toda exatidão, eles botavam muito esforço em cada flecha, porque cada flecha ela tinha que ser perfeita, porque aquela flecha era a oportunidade única daquele índio de talvez almoçar naquele dia ou naquela semana. Então, quando poucas vezes passava alguma caça, talvez seria a oportunidade da semana de almoçar algo. Então, a flecha tinha que ser perfeita, e se ele errasse, aquela flecha ela não voltava atrás. Então eles desperdiçavam muito tempo, empregavam muito tempo em cima de uma flecha, deixando ela retinha, deixando ela nos conformes, e o pessoal que morava junto dos índios, diziam que eles eram muito exatos, nessa arte, nessa ciência talvez de atirar flecha, Então dizem que o índio pode acertar, o bom arqueiro consegue acertar até uma ave no voo, consegue acertar no olho dela se ele quiser. E eu acredito nisso porque eu vi alguns índios atirando e realmente eles atiravam com grande maestria, algo que é bem difícil. Uma vez eu fui testar e a flecha fez assim, Essa flecha voltou fácil. Mas a boa flecha, a boa flechada, ela não volta. Tanto é que eles empregam muito tempo em cada uma delas para que fique boa. Inclusive algumas delas eles pegam a pontinha e passam nas costas de uma rã venenosa lá da Amazônia, para que quando acerte o animal, então aquele veneno penetre dentro do animal e mate o animal na hora. Ciências muito interessantes, e a gente quer pensar nisso, que cada palavra então que nós possamos dizer possa ser preparada com todo esse carinho, cada palavra que nós vamos jogar deveria pelo menos ser preparada com todo esse afinco, como alguém preparando uma flecha, algo único que vai ser bem utilizado. E essas deveriam ser as nossas palavras, mas infelizmente nem sempre é assim. Por isso nós vamos ver na Epístola de Tiago aqui essa noite que a verdadeira fé ela fala com cuidado. Ela fala com cuidado. O texto dessa noite é de Tiago 3, 1 a 12. Como eu disse, talvez muitos de nós não gostaríamos de estar aqui essa noite para ouvir falar sobre isso, porque Tiago fala que todos nós pecamos nisso, todos nós erramos nisso. Então, vamos ler o texto, você pode abrir na sua Bíblia aí, eu vou ler na versão que eu peguei aqui, está aqui projetado também. Diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. A gente aprendeu isso sobre Tiago. Ele era um mestre, um líder, um pastor da igreja primitiva, da igreja dos inícios, dos primórdios da igreja, e ele se coloca nesse patamar dizendo que nós todos, nós líderes, nós mestres, nós que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras, nós tropeçamos por aí o tempo todo, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito,
sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Versículo 3: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Versículo 4: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Versículo 6: assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se, e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Versículo 9: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar, vamos pedir para Deus entendimento, como eu disse, convicção sobre nossos erros, muitas vezes sobre esse texto, sobre esse assunto que o Tiago está muito profundo. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir nossas mentes e principalmente o nosso coração ao Teu Santo Espírito, a nos convencer, Senhor, de muitas vezes do nosso pecado, do nosso erro, de coisas que temos falhado nesse princípio. Que o Senhor possa ser o mestre, o intérprete da Tua própria lei, e que através desse texto de Tiago nós possamos ter nossas vidas transformadas nesse quesito. Sabemos que é uma transformação difícil, é uma transformação que não é exata, não acontece do dia para a noite, mas sim todos nós possamos aprender a refrear a língua, como diz esse texto. Pedimos isso em nome de Jesus, amém. Então o texto ele inicia falando de uma questão, de falar com cuidado, principalmente os mestres, e ele sugere inclusive que poucos de nós nos tornemos mestres, porque os mestres serão julgados com maior rigor, com maior severidade. Eu trouxe aqui alguns provérbios que falam sobre isso, falam sobre esse assunto. Apesar de eu ter trazido 3 aqui, existem vários e vários. Se você procurar sobre língua e sobre boca em provérbios e salmos, você vai ter uma lista enorme de referências ali. Agora, quando nós pensamos no exercício dessa liderança cristã que é necessária, que é útil a toda a igreja, e todas as igrejas têm disso, nós sabemos que esse trabalho não deve ser feito com leviandade. Esse trabalho não deve ser feito de qualquer maneira. Nós estamos nesse serviço, nós muitas vezes não acreditamos quão difícil e penoso ele é nesse aspecto específico do falar, porque o falar é que traz, na verdade, todas as bênçãos e todos os problemas dentro de uma igreja. Antes de eu iniciar o ministério, um pastor já mais antigo me falou assim: Tiago, tu vai ver como é esse mundo agora da liderança onde tu está entrando. As pessoas vão te amaldiçoar, as pessoas vão te acusar de coisas, as pessoas vão agir totalmente sem misericórdia, vão falar mal de ti para lá e para cá, porque tu vai te tornar, como diz ali o texto, um mestre que vai ser julgado com maior rigor. Geralmente nós olhamos para esse texto pensando, vai ser julgado com maior rigor na questão espiritual e julgados por Deus, mas muitos estudiosos entendem também que pode significar que seremos julgados com maior rigor, inclusive pelos homens. E isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade, na verdade são 2 grandes verdades desse texto. E a comunicação, quando fala aqui sobre língua, obviamente está falando não só sobre o órgão, mas sim sobre toda a comunicação que sai e entra em nós. E principalmente a comunicação que sai de nós.
né? Então, quando nós falarmos aqui essa noite sobre a palavra dita, né, a palavra falada, ou a coisa que foi dita por alguém, nós estamos falando, na verdade, sobre comunicação. Isso inclui e-mails que você pode escrever, cartas que talvez você tenha escrito, né, mensagens de WhatsApp, mensagens de SMS, mensagens inbox de Facebook, mensagens na linha do tempo de alguém, postagens na linha do tempo de alguém, postagens talvez que não contenham verdade, e tudo mais que você já tenha comunicado ou exposto em termos de comunicação diante de pessoas. Então, pensando dessa forma, nós temos que olhar e pensar que a comunicação, principalmente entre os cristãos, ela acontece através da força e do poder, inclusive, do Espírito Santo. Nós podemos nos entender porque o Espírito Santo, ele está entre nós. E toda vez que nós, então, nos expressamos de maneira errada, que nós jogamos coisas com nossos desejos do coração, a flor da pele, vamos dizer assim, a gente está correndo risco, né, de não ser entendido, de não ser compreendido e de ser muitas vezes, então, levado e condenado por outros sem nenhum tipo de misericórdia. E como eu já disse, nós temos esses versículos aqui em Provérbios, um deles diz que no muito falar não falta transgressão. Então, aquele que fala muito constantemente vai passar por erros, vai cair em ciladas. Um coração ansioso fala precipitadamente. Se você anda com o coração ansioso, você vai falar coisas que talvez você não deveria. A boca do perverso é cheia de maldade. Aqui são só alguns exemplos, né, do montante de provérbios que estão disponíveis para nós. E Tiago tinha acesso a esses provérbios, Tiago conhecia esses provérbios, e quando ele traz esse texto, ele está trazendo uma releitura, de certa forma, de todos os provérbios, de tudo que foi escrito sobre a língua e sobre a comunicação. Então a mensagem dessa noite, o texto dessa noite de Tiago, ele é um convite à autoavaliação. E se eu estou aqui na frente trazendo essa mensagem para vocês, certamente essa mensagem tem que falar também ao meu coração, e com certeza esse texto aqui, pelas últimas semanas, tem já falado ao meu coração. Então, eu quero começar com algumas recomendações que a Bíblia traz sobre a questão do ensinador, aquele que ensina. Opa, passei demais. Consegue voltar? Não tem nada para voltar? Não. Então foi aí que nosso PowerPoint deu problema. Então primeiro eu quero passar algumas ideias, pensando que... Tem nada antes disso, desculpa. Não? Então nosso PowerPoint foi mal. Quero pensar na ideia de que certamente existem recomendações para aqueles que são chamados a ensinar. E muitos de nós temos sido chamados a ensinar, muitos de vocês têm sido chamados a ensinar, e talvez você olhe e pense, não, quem ensina aqui na igreja é o Gilberto e o Tiago, todos os outros somente aprendem. Mas existem diversos ministérios disponíveis para você ensinar. Talvez você seja líder de crianças, talvez você seja líder de clube bíblico, talvez você seja professor de escola dominical, talvez você seja professor de EBD, de segunda noite, talvez você ensine aqui ou ali alguma outra coisa, talvez você seja líder de grupo, talvez você seja professor em algo, talvez você seja um repórter, talvez você escreve coisas no blog da igreja, talvez você escreve coisas no site da igreja, talvez você é um pai que ensina coisas para os seus filhos, talvez você seja uma mãe que ensina coisas para os seus filhos, talvez você seja uma avó, um avô, um tio, uma tia que ensina coisas, e tudo isso faz de nós mestres ensinadores. E aqui a palavra, quando fala em mestres, né, com essa palavra, está trazendo essa ideia de ensinador. Então, algumas recomendações para todos nós que ensinamos de maneira outra, assim como o Tiago falou, né, nós que ensinamos temos que ter os seguintes cuidados. Em primeiro lugar, ele fala que nem todos são chamados a ensinar, né, que ele diz, não sejam muitos de vocês mestres. Cuidado para não entrar nessa jogada sem ter sido chamado pelo Senhor a fazer isso. Agora, no momento, por exemplo, que você se torna pai, que você se torna mãe, você está sendo automaticamente chamado a esse ministério de ensinar. Você não pode ser um pai, uma mãe, sem nunca ensinar nada. Você não deve ser isso. Então, o próprio fato de você estar entrando na paternidade, por exemplo, é um chamado de Deus a você ensinar coisas. Mas, claro, existem outros chamados sobre isso. Eu lembro quando eu, na igreja, fui chamado pela primeira vez
para ensinar algumas coisas, né? Para ser líder de clube bíblico. Valdir Zanunes foi lá na minha casa, lembra disso? Não? Já esqueceu, né? Mas eu não esqueço. Isso já fazem seus quase 15 anos, talvez. O Valdir Zanunes estava lá em casa e falou: Tiago, tu não quer ser líder de clube bíblico? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu pensei: tá, pode ser. E eu comecei então a participar do clube bíblico aqui. E comecei então, através dessa oportunidade, também a ensinar crianças aqui. E é bem interessante que, né, o chamado de Deus veio através das palavras do Valdir, mas Deus já vinha trazendo algumas coisas no meu coração há alguns meses, talvez anterior a isso, que realmente eu deveria começar a me envolver mais na igreja nesses aspectos. O Valdir Zanunes não sabia nada disso, eu não havia comentado, nós não tínhamos, né, nenhum tipo de grande amizade sobre isso, mas mesmo assim, Deus usou naquele momento, então, um irmão amado para me chamar para o ministério e para poder iniciar, então, essa caminhada de ministério dentro da minha própria igreja. Então, um dos auxílios, talvez, uma das recomendações, é que nós devemos ter paciência, muitas vezes, com aquilo que nós queremos ser chamado. Eu, talvez, né, no auge dos meus 17 anos, quando fui chamado pela primeira vez para ser líder de clube bíblico, eu achei, né, que eu seria o líder do clube bíblico. Eu achei que eu seria o cara. Logo descobri que não seria assim tão simples, né, que essa caminhada aí viria há alguns anos. E muitas vezes nós, então, nessa gana, talvez, né, de sair ensinando a todos, de querer fazer logo as coisas, nós muitas vezes deixamos as coisas acontecer de forma muito sem paciência. E entramos no ministério muitas vezes de forma muito, vamos dizer assim, muito forçada. Então, muitas vezes nós temos sim que aguardar que as pessoas ao nosso redor, inclusive, nos recomendem para o ministério, nos recomendem a fazer coisas também dentro da igreja. Com certeza, né, eu não teria sido um bom líder de clube bíblico se eu tivesse forçado a minha entrada nesse ministério, ou se eu tivesse forçado a minha entrada contra a vontade, principalmente, daqueles que estavam juntos ali. Isso certamente não daria certo. Então, para você estar na liderança, é importante que você esteja também sob liderança. Isso é um princípio muito importante na Bíblia. Outro princípio que é importante para nós que somos chamados a ensinar é que nós sejamos sempre bons aprendizes, que nós sejamos bons estudantes. Porque não adianta você estar na liderança, como eu disse, não estar sob liderança, não estar disposto a aprender as coisas. As lideranças na sua vida, elas não servem simplesmente para concordar com você o tempo todo, dizer amém sobre tudo que você propõe a eles. Talvez tem coisas na igreja que você gostaria de servir, mas a liderança da igreja, a liderança do seu grupo, ou do seu líder, ou seu discipulador, não vê que você esteja preparado para isso. E a resposta muitas vezes pode ser não. Então, nessa gana, muitas vezes, de se tornar líder, de se tornar mestre, muitas vezes nós pecamos em não nos colocarmos sob a liderança. Como diz o texto, né, saiba que os ensinadores, eles serão julgados com maior rigidez, obviamente também por Deus, porque nós muitas vezes recebemos sim o dom da comunicação, e muitas vezes nós vemos grandes pessoas que têm o dom da comunicação e sabem se comunicar muito bem, mas acabam se afastando da palavra. E não estudam e não buscam na palavra a centralidade do seu ensino. E acabam ensinando coisas que não vêm de Deus. E nós temos visto aí ao longo dos anos, líderes que têm apostatado da fé, têm largado a sua fé, mas não têm largado as suas igrejas. Deveria ser uma coisa, inclusive, ligada à outra, né? Mas o que acontece? Pessoas que se afastam da fé verdadeira e acabam guiando pessoas junto com ela. Então, essa recomendação aqui de Tiago, da palavra de Deus, de não nos tornarmos, muitos de nós mestres, está trazendo esse cuidado, porque o texto anterior, o capítulo anterior, estava falando inclusive sobre falsos mestres. Não adianta também nós entrarmos no ministério sem termos o que ensinar. Muitas vezes nós queremos, eu quero ensinar pessoas. Eu tinha um amigo que falava sempre, eu quero ensinar pessoas, mas ele não tinha conteúdo para ensinar. Então existe a necessidade, muitas vezes, de nós recebermos uma educação, seja ela formal ou informal, da palavra de Deus. E oportunidades certamente não faltam. Nós temos aqui na igreja, por exemplo, segundos à noite, a nossa escola bíblica, onde você pode receber um conteúdo de forma mais formal,
para você aprender certas coisas, para você poder levar esse conteúdo adiante, para você poder estudar a palavra de Deus com maior propriedade, para poder levar isso, para passar isso para outras pessoas. A gente está na nossa igreja, a gente está formando uma parceria, inclusive, com igrejas aqui da região, para o desenvolvimento de um seminário. Então, nós, como igreja, vamos se juntar a essas igrejas, essa parceria tem andado, para formar um seminário para que pessoas possam estar participando disso, receber uma educação formal, inclusive teológica, aqui na região, coisa que hoje não existe. Outra coisa, a gente pode saber, então, que os ensinadores, como eu disse, serão julgados com grande rigidez também por pessoas, ou seja, pessoas vão julgar aquele líder, pessoas vão julgar aquele mestre. Existia um pastor que, certa vez, quando ele chegou em casa, ele viu a esposa colocando um ovo dentro da gavetinha do lado da cama. E ele viu, então, na hora que a esposa não estava ali, ele abriu a gaveta e viu que tinha duas caixinhas, uma caixinha com ovos e uma caixinha com dinheiro, muito dinheiro. E aí ele não se aguentou e foi perguntar para a esposa, o que são esses ovos, o que é o dinheiro? A esposa falou assim, os ovos é o seguinte, toda vez que você faz uma pregação ruim na igreja, eu chego em casa e ponho um ovo na caixinha. E ele já tinha lá seus 10, 15 anos de ministério, e ele viu, nossa, só 6 ovos na caixinha, né? Estou bem, né? Não estou mal. E aí ele perguntou, e a caixinha do dinheiro, o que é? Não, é que cada vez que forma uma dúzia, eu vendo os ovos. Eu levantando todo esse dinheiro. E, de fato, as pessoas estão de olho, as pessoas estão vendo, as pessoas estão ouvindo as coisas que a gente fala. Um dos maiores pastores dos Estados Unidos, ele escreveu num livro, ele disse o seguinte, aceite o fato que 5% dos seus ouvintes simplesmente te odeiam. Aceite esse fato. 5% das pessoas que estão te ouvindo, elas te odeiam. Eu não sei qual que é a porcentagem sobre mim, vocês podem fazer uma votação na saída, bota lá com o Japa está com os papeizinhos lá para você dizer se você odeia ou não. Infelizmente isso acaba recaindo, muitas vezes sobre a própria pessoa, mas o que esse grande pastor diz é simplesmente aceite esse fato. Então, se você às vezes é líder de um grupo, se você é líder do ministério de crianças, inclusive, aceite o fato que muitas vezes as pessoas simplesmente não gostam daquilo que você ensina, não gostam às vezes do seu linguajar, não gosta, sei lá, que você é careca, não gosta, simplesmente não gosta, e isso pode ser um fato. Mas realmente aquele que ensina, ele está em risco de não ser muitas vezes bem entendido, bem compreendido nas coisas que ele fala. E esse é um cuidado que todos os mestres, todos aqueles que estão ensinando, têm que ter um cuidado excessivo e extremo em relação a isso. Eventualmente, sim, podemos errar, eventualmente, sim, vamos errar, eventualmente, sim, temos errado, talvez mais frequentemente do que imaginamos, inclusive. Mas nós queremos ser, inclusive, bons ouvintes, não só bons faladores, mas pessoas que aceitam, inclusive, recomendações, auxílios, ensinamentos, e nós temos aí umas 100 e poucas pessoas que podem nos ajudar nisso, e nós agradecemos toda vez que você chega para nós e diz, olha, não entendi tal coisa, talvez não concorde com tal coisa, você dispôs para você, isso para nós é de grande valia. Agora existem também 3 recomendações aos que ouvem, o versículo 2 fala que todos nós tropeçamos, todos nós temos essa tendência, voltei aqui, mas que coisa, não vai funcionar. 3 recomendações então aos que ouvem, se conseguir botar lá melhor, senão não tem problema. Então a Bíblia fala que todos nós tropeçamos, versículo 2, e de muitas maneiras, ou seja, todos nós tropeçamos e de muitas maneiras. Você pode muitas vezes ver pessoas tropeçando e ficar feliz com isso. E de fato o ser humano ele tem uma tendência a gostar de pessoas que estão tropeçando. Você deve ter visto já no YouTube, eu sei que eu gosto de ver isso, mas você gosta de ver os erros de gravação, aqueles repórter quando fala uma coisa errada, uma coisa engraçada, o repórter quando cai uma coisa na cabeça dele, ou o estúdio vira em cima do repórter, é engraçado essas coisas, a gente gosta de assistir, e de certa forma nós gostamos de ver as pessoas que de certa forma estão acima de nós, aquelas pessoas caindo, aquelas pessoas se dando mal. Agora, quando nós somos irmãos em Cristo, nós não deveríamos ter esse gosto,
né? Essa vontade de ver as pessoas tropeçando. E o fato é esse, que se existe alguém falando, existe uma pilha de pedras que eu posso atirar nessa pessoa, porque aquela pessoa vai errar. A Bíblia fala que todos tropeçamos, inclusive quem está na liderança. Então, se você quer apedrejar alguém, motivos nunca faltaram e nunca vão faltar. Então, sempre existem motivos para que você possa apedrejar, principalmente quem está fazendo coisas. Quem está fazendo coisas sempre vai errar. Eu gosto de lembrar, né, de uma vez que um jovem estava passando lá, servindo os refris para os outros lá no encontro dos jovens, e nem sem querer ele derramou lá o refri, e todos os jovens riram da cara dele, né? Ah, olha que idiota, né? Mas simplesmente ele errou porque ele estava fazendo, né? Se ele não estivesse fazendo nada, ele não teria errado naquele momento. E isso é uma verdade para todos nós, né? Quem faz as coisas eventualmente vai errar, principalmente quem está na liderança será visto por todos. Agora, nós como ouvintes também, nós temos motivos para perdoar, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, né, Jesus Cristo nos dá o maior motivo de todos para perdoar erros, eventuais falhas que um ou outro vai cometer. Tiago, quando traz aqui essa ideia, ele diz: olha, larguem as pedras, né? Se vocês querem se apedrejar, aquela ideia, né? Olho por olho e o mundo inteiro vai ficar cego, né? Dente por dente e o mundo inteiro vai ficar banguela. Isso é uma verdade, né? Se todos nós formos nos cobrar de erros e formos até o fim para tirar os erros a limpo, né, nós vamos trazer muito mais destruição do que construção. A Bíblia fala em outros lugares que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. E esse deve ser o nosso amor como igreja. Esse deve ser o nosso amor pelos nossos líderes, pelos nossos mestres, pelos nossos ensinadores. Esse deve ser o amor. Outra ideia é que nós devemos ser então um auxiliador ao invés de ser um crítico. Nós devemos ser auxiliadores ao invés de sermos simplesmente críticos. E a diferença, principalmente entre um auxiliador, alguém que está ali para construir, e alguém que está ali para criticar, é a diferença no momento que isso vai ser falado e no tom que isso vai ser falado. Um crítico, ele sempre vai tentar trazer isso a público, porque ele tem o objetivo de esmagar, ele tem o objetivo de destruir, não de construir. O crítico, ele sempre vai aguardar um momento de vulnerabilidade, enquanto o auxiliador, ele vai esperar um momento certo, um momento que aquela pessoa possa aprender com seus erros. Um crítico, ele quer que várias pessoas se juntem a ele, e muitas vezes ele sai por aí fomentando coisas ruins acerca de pessoas, coisas acerca da sua liderança, para que mais pessoas possam se juntar a ele, enquanto um auxiliador, ele busca proteger. Inclusive, em confrontar a pessoa com o seu erro, vai proteger aquela pessoa ainda mais na sua vulnerabilidade. É puxar de canto, é dizer: olha, eu acho que nesse momento poderia ter falado diferente, isso que tu fez foi dito errado. Isso traz construção, isso traz crescimento, não só para aquela pessoa, mas inclusive para a igreja. Ser um crítico é muito fácil, né? Aquela pessoa que simplesmente atira palavras ao vento e não vem na raiz do problema, né? Não vai diretamente na pessoa. Mateus 18 nos deixa muito claro qual deve ser a forma de lidar na igreja, né? Vai e procura aquela pessoa. Agora, infelizmente, por nós acharmos que aquela pessoa é pública, né? Aquela pessoa está sendo vista por todos, nós devemos destruir ela também publicamente. Isso é uma tristeza, porque isso tem acontecido em muitas igrejas, né? Destruição de líderes. E a internet facilita isso e ajuda isso, né? Trazendo muitas vezes a anonimicidade, né? A pessoa pode muitas vezes trazer isso de forma anônima para que alguém possa ser destruído. Muitos pastores têm caído, não por causa de grandes falhas, mas por causa de grandes críticos. E por fim também nós temos que entender que todos nós temos dias bons e dias ruins, né? Dias onde nós vamos falar coisas ruins, né? Nós vamos falar coisas erradas e que eventualmente nós vamos ter que pedir perdão dessas coisas, né? E as pessoas, elas devem sim estar dispostas a conceder esse perdão. Os versículos 4 até 8, eles trazem uma ideia muito interessante aqui, de pequenas coisas que têm um grande poder.
E quando ele traz aqui esses exemplos, ele traz exemplos muito vívidos, né, das pessoas daquela época, né, fala, porém, por exemplo, desculpa, falei o versículo errado, do 3 ao 8. 3 ao 8, né, que fala dos animais que podem ser controlados, fala também dos navios. No versículo 3 fala da boca dos cavalos, né? Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. E eu trouxe aqui para vocês verem hoje, né? Eu não sou um especialista na área, mas talvez muitos de vocês já saibam o que é isso. Não é uma algema, não é uma coisa estranha, não é, na verdade é uma coisa estranha. Isso aqui é um freio de cavalo. Eu peguei com o nosso amigo Fritz, através do Dani está ali, né? O nosso especialista em cavalos. Eu não entendo nada disso, mas pelo que eu entendi é colocado assim, dessa forma, certo, Dani? Dessa forma na boca do cavalo. Então isso aqui, a boca do cavalo vai aqui, dessa forma, e isso aqui então é usado para controlar um cavalo. Esse final de semana a gente estava lá no chácara do Fritz e o risadinha do Clube Bíblico estava andando a cavalo. E você olha aquele animal, ele é grande, né? Ele é forte. Todo cavalo ele é muito mais forte do que qualquer ser humano. E ele diz aqui, inclusive, né, o forte animal que pode ser dominado por um simples instrumento quando é colocado na sua boca. E é interessante a gente pensar e tentar entender, né, que com o controle, quando um animal, quando um cavalo ele é controlado, ele se torna útil. E quando um animal ele é descontrolado, ele é inútil. Inclusive, né, a gente sabe que quando o cavalo ele se torna descontrolado por algum motivo, ele só serve para ser abatido, né, para fazer salsicha. Faz salsicha de cavalo? Provavelmente, né? Então o cavalo ele só serve para ser abatido, ele não se torna mais útil quando ele está descontrolado. E o controle desse animal vem através da sua boca, e essa ideia que Tiago quer trazer aqui. A sua boca ela tem que ser útil, a sua boca ela tem que servir para algo, senão ela não serve para nada. Senão se ela não tiver controle, ela se torna totalmente inútil. Ele traz também a ideia de um navio e o seu leme, né? Que um navio, versículo 4, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Eu estava olhando algumas imagens, pena que eu não tenho aqui a imagem do navio, mas nós temos, por exemplo, na história, o navio Bismarck, conhecido como o Bismarck, que era um grande navio de guerra da Alemanha nazista, e ele era um navio que destruía os outros navios com muita facilidade. Então, qualquer navio que se colocasse com ele numa guerra, rapidinho, né, ele afundava vários outros navios. E a frota inglesa, né, a frota adversária, morria de medo desse navio Bismarck, ninguém chegava perto desse navio, o Bismarck dos alemães. E aí, então, num grande confronto, uma vez haviam vários navios ao redor de Bismarck, e o Bismarck afundando vários navios. Um navio, então, conseguiu atingir o leme desse Bismarck, conseguiu atingir o controle do Bismarck. Então, de todo aquele navio gigantesco, ele tinha uma falha, uma incapacidade, né, um ponto fraco, onde se ele fosse atingido, ele se tornava inútil. E o navio Bismarck, então, veio afundar naquele grande confronto, não porque ele foi destruído por vários torpedos, mas porque no seu ponto fraco ele foi atingido. E muitas vezes é assim conosco. Na nossa vida nós temos grandes feitos, nós temos grandes capacidades, poderes, né, tudo a nosso controle, mas mesmo com toda essa capacidade e potência muitas vezes que nós temos um ponto fraco. E Tiago coloca aqui muito especificamente esse ponto fraco, que é a nossa boca. Então nós temos que cuidar, porque se muitas vezes nós nos achamos invulneráveis, é aí que o nosso ponto fraco ele entra em ação. E é aí que a gente pode botar tudo a perder. E Tiago está nos alertando sobre isso. Também fala sobre um grande fogo. Né? Vejam como um grande bosque pode ser incendiado por uma simples fagulha, né? Por uma simples faísca. Eu estava lendo sobre a história dos incêndios no Brasil e pesquisei sobre os maiores incêndios da história do Brasil. E teve o incêndio do grande circo americano em Niterói, no Rio de Janeiro, nos anos 60. No começo dos anos 60, então, houve esse grande incêndio, onde morreram mais de 500 pessoas
durante o espetáculo. E logo no começo ninguém sabia, né, como tinha começado esse incêndio, e era um circo muito seguro, né? Inclusive a propaganda deles é que a lona era feita de nylon, que era um material muito resistente e tal, tudo mais. Nada, nenhuma tragédia poderia ser, sempre assim, né? Às vezes tragédias. Nada pode acontecer aqui. E aí aconteceu que um sujeito muito simples lá, um sujeito que na verdade tratava lá os elefantes, ele foi demitido, não gostou da sua demissão e resolveu se vingar então do grande circo americano e comprou lá um litro de gasolina e com uma faísca então ele colocou toda a lona daquele circo, que no final das contas não era de nylon, ele era de um material muito incendiável, inflamável, né? Ele era recoberto inclusive de cera para parecer nylon, e aquela cera começou a pingar nas pessoas e as pessoas então começaram a morrer por causa daquilo, e mais de 500 pessoas, né, 70% crianças morreram naquele grande evento. E obviamente, né, aquele sujeito, ele não queria matar 500 pessoas, né? Talvez no auge da sua incapacidade mental até, né, ele pensou, não, vou só me vingar daquele cara que eu não gostei do que ele fez, né? Não gostei da minha demissão, e acabou matando 500 pessoas. E muitas vezes é assim, né, na nossa vida, por causa de palavras faladas, por causa, né, como diz, né, o provérbio, como uma flecha tirada que não vai voltar, a gente acaba destruindo e colocando fogo em toda a existência de uma pessoa, destruindo muitas vezes a vida de uma pessoa por causa de uma faísca, por causa de uma palavra maldita. E isso pode acontecer, e eu já vi isso acontecendo. Pessoas tendo aí suas vidas desgraçadas, e como diz aqui o texto, é muito interessante essa parte, incendiada pelo inferno, né? O versículo 6 diz assim: a língua, assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Talvez você possa falar, não, mas eu não vou para o inferno, eu sou cristão. Mas você pode trazer o inferno para a vida de alguma pessoa. E você pode fazer, né, tornar a vida daquela pessoa um grande inferno. E por falar em inferno, né, eu trouxe a palavra Gehenna, que é a palavra original que está lá no hebraico bíblico. Essa palavra Gehenna é o seguinte: Jesus Cristo, quando ele trouxe essa palavra, foi ele que inseriu essa palavra na Bíblia. Existia um lugar fora da cidade de Jerusalém, onde as pessoas sem Deus faziam coisas sem Deus, coisas contrárias a Deus. Então existia um lugar lá, né, uma regiãozinha lá, onde eles faziam adoração pagã, faziam sacrifícios vivos, matavam crianças, faziam cultos demoníacos, né? Um monte de coisa acontecia naquele lugar. E quando então a religião verdadeira foi restaurada em Israel, lá uma certa vez, eles decidiram então transformar esse lugar num lixão da cidade. E esse lugar, chamado Gehenna, então, seria, a partir de agora, um lixão da cidade, e ficaria o tempo todo lá queimando, como sendo um lugar desgraçado, um lugar que não serve para nada. Todo o lixo seria sempre jogado lá, estaria sempre sendo alimentado, aquele fogo que estava sempre queimando lá. E quando Jesus fala do inferno, ele traz à luz essa ideia de Gehenna, esse lugar fora, esse lugar afastado, onde está sempre queimando, né? E a fumaça nunca para, e a chama nunca se extingue. E Tiago, quando fala disso, então ele não está falando especificamente, talvez, sobre o inferno, para onde é um lugar de condenação final, mas sim um lugar, uma forma de condenação, né? O que pode se transformar a sua vida e a vida de alguém ao seu redor, por causa de uma faísca, por causa de uma palavra dita de forma errada. Encerrando o texto, nós temos então, de 9 a 12, ali a conclusão. A conclusão que Tiago traz sobre essa ideia, que com ela, então, nós abençoamos e amaldiçoamos. Se nós olharmos para isso, nós vamos ver, todos nós tropeçamos nisso, não é mesmo? Todos nós, e eu pergunto se você está convencido disso, né? Que no seu dia a dia, na sua família, no seu emprego, no seu casamento, junto com seus filhos, palavras foram ditas que não precisavam ser ditas. Palavras foram jogadas que não deveriam ter sido jogadas. E trouxeram condenação. E trouxeram talvez o inferno para a vida dos que estão ao seu redor. Então uma das coisas que eu quero propor para cada um de nós
é que saindo daqui, talvez ainda esta noite, todos nós possamos estar pensando em ocasiões, que nós possamos ter estragado a vida de alguém, que nós possamos ter dito coisas que não deveríamos, e pedir perdão dessas pessoas, e acertar, e corrigir essas coisas que foram ditas erradas. E o meu desafio é que você faça isso com duas pessoas, especialmente se você é casado, porque com a sua esposa, com o seu cônjuge, provavelmente você fez isso. Provavelmente você fez isso mais de uma vez. Então eu quero que você ainda, além do seu cônjuge, você possa fazer isso com mais uma pessoa. Talvez seu filho, talvez seu colega de trabalho, talvez seu patrão, talvez seu antigo patrão, talvez seu empregado, talvez seu antigo empregado. Pense talvez pessoas que você possa ter estragado a vida das pessoas, ou talvez que não tenha trazido o inferno, inclusive, da vida dessa pessoa, mas palavras ditas que não precisavam, que não deveriam ter sido ditas. E quando ele diz aqui, ele começa a falar, pode uma água doce e amarga sair da mesma fonte? Você pensa num poço, um poço ele dá sempre o mesmo tipo de água. Você não pode tirar Coca-Cola, Sprite, Guaraná de uma torneirinha lá do Burger King que sai Guaraná somente, não sai Coca-Cola, não sai outras coisas. Da mesma forma, num poço não sai outro tipo de água, sai sempre o mesmo tipo de água. E então ele olha para a nossa boca e diz: será que a sua boca tem servido para maldição ou para abençoar pessoas? Será que a sua boca tem servido para adoração? E você tem adorado a Deus através das suas palavras, das coisas que você fala para as pessoas ao seu redor? Ou será que você tem trazido destruição? Que tipo de crente você é? Você é o crente que tem a fé verdadeira, como diz o livro de Tiago, que reage em atos e ações, e aqui quando fala em ações, está falando das ações da nossa boca, as nossas palavras. Então que realmente o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração e convencendo você do seu pecado acerca disso, porque eu sei, não porque eu sei, mas porque Tiago fala que todos nós tropeçamos nesse aspecto. Então todos nós temos o que confessar e o que acertar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te pedimos que o Senhor possa estar nos convencendo nesse momento do pecado. Talvez coisas, talvez momentos, ações, palavras ditas, palavras jogadas, e não deveriam ter sido jogadas e ditas dessa forma. Coisas que talvez nós dissemos e não pedimos perdão, coisas que talvez nós dissemos e pedimos perdão simplesmente para amenizar os problemas, ou amenizar a nossa culpa daquilo, mas nunca perdoamos de verdade. Que o Senhor possa trazer convicção, Senhor, nas nossas vidas, dos nossos erros. Nós já temos convicção dos erros das outras pessoas, nós já somos convencidos do pecado das outras pessoas, mas que o Senhor nesse momento possa tocar com o Teu Santo Espírito os nossos corações, que nós possamos entender, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros, para que possamos sim, talvez ainda hoje, pelo menos essa semana, procurar pedir perdão para pessoas que nós tenhamos magoado. É isso que nós te pedimos, Senhor, Teu convencimento sobre o nosso pecado.